Como que eu saio da merda hoje? Como que eu saio da merda hoje? Eu diria a primeira coisa, vai assistir o vídeo do Rick Chester sobre vender água. Cara, quer sair da merda hoje? Você mora em uma comunidade, você mora numa favela, você mora na rua, tu mora aí, sei lá onde, mano. Mora num condomínio. Quer sair da merda? O que é merda pra você? É falta de dinheiro? É falta de ideia? É falta de movimento? Primeira coisa que eu iria falar pra você é entre em movimento, mano. Tipo assim, vai no mercado, fica olhando como é que são as caixas lá, fica vendo o que elas fazem, vai no sacolão, vai em alguma loja dessa aí, vai aonde que tá, o dinheiro tá rolando, mano. Observa o que acontece ali. Você vai ver que as pessoas estão sempre entregando algo e recebendo outra coisa. O nome disso é troca. Então, o que significa nessa troca? Elas estão realizando um desejo ou resolvendo um problema. O mecânico, por exemplo, que está na oficina, você chega lá com o teu pneu furado, no meio da estrada, mó solzão, ele vai resolver o seu problema com as ferramentas dele, com o know-how dele, com o tempo dele. E aí ele vai fazer um cálculo sobre aquilo ali e vai te dar o custo daquilo, tirando para ele o lucro e tal, tal, tal. Então, tem que entender exatamente isso. Dinheiro é troca, certo? Um, dois, quatro, é o sistema. Para a ponte, Kelly. Como você acha que vai ser ouvido na comunidade? Falando exatamente das outras pessoas aqui, cara, eu não acredito que tipo assim, eu vou levar uma ideia para a comunidade e eles vão abraçar. O único jeito de você expandir a consciência da comunidade é exatamente mostrando para ela o que ela tá passando, tipo assim, colocar o reflexo dela na frente dela mesmo, sabe? E depois você levar isso para alguém do lado de fora, conversar com alguém do lado de fora, esnobando ela, literalmente, falando com ela e esnobando ela. Sabe por que isso funciona? Por causa que o orgulho, o ego, detesta isso. Agora falando isso na prática, onde que isso aconteceu? Por exemplo, Agostinho Carrara cansou de falar sobre o Brasil. No dia que ele foi fazer uma entrevista lá em Portugal, várias pessoas viram, sabe? É aquela parada, o Enéas, ele não teve muito reconhecimento aqui. Então, mano, nós não valorizamos nosso da casa, nenhum profeta é bem-vindo na própria pátria, e santo de casa não faz milagre. Tipo, não tenho a menor pretensão, nem arrogância de querer salvar ninguém daqui, no sentido de levar uma mensagem direta e causar revolução, sabe? Muito menos sobre pessoal aí do sistema religioso, evangélico. Não tem essa arrogância não, mano. A ideia é tu falar com aqueles que eles mais esnobam ou menos espera sobre eles mesmos. Pra mim essa é a melhor estratégia de conversão, mano. Eu acho que eu aprendi isso na prática. Tipo assim, falar com alguém sobre o defeito dela é melhor do que... falar com alguém sobre o defeito dela na frente dela é melhor do que você falar com ela diretamente. Porque quando você fala com ela diretamente, ainda tem a parte ali da vaidade. Ela começa a se achar bam. E essa pessoa aqui me acha importante. E eu tenho valor para ela. E eu tenho que me valorizar. E não vou fazer o que ela tá querendo por causa que quem sabe sou eu. Mas quando tu esnova ela, filho, tipo assim, caramba, os favelados têm um grande potencial. Apenas que eles não enxergam a própria identidade. Preferem ficar na choradeira, no vitimismo, blá blá blá. E ir falando, tá ligado? Tipo assim, só que tem que ser alguém daqui também. Não importa alguém do lado de fora falar com alguém do lado de fora, que aí vai causar mais ódio. Tem que ser alguém daqui que entendeu quais são os BO daqui e resolveu resolver aqui. Vale a pena tá vivo, nem que seja pra dizer que não vale a pena tá vivo, mas vale a pena tá vivo. O que você acha da história da sua vida? A história da minha vida, ela não se resume em mim, sabe, mano? Durante o tempo eu parei pra pensar assim, caraca, mano, não é possível que eu tô passando aqui nessa terra só pra ser mais um. Não é possível que todas essas histórias da Bíblia foram simplesmente é pra retratar aquelas histórias e tal, e blá 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 blá.
Ah, eu quase caí assim numa vaidade de dizer que tudo era sobre mim, tipo assim, caramba, tudo é sobre mim. Mas aí eu comecei a perceber que ao mesmo tempo que tudo é sobre mim, é sobre nós, porque nós é ele. Então é tudo sobre ele no final das contas. E não deixa de ser sobre mim, porque é sobre nós. Essa é a história da minha vida. Um sábio dizia que você deve comprar arroz e flores. Arroz pra viver e flores pra ter pelo que viver. Estamos encerrando nossas transmissões. Lembrando que a dama mais glamourosa da noite é a própria noite. Tenha um bom dia. O sujeito e o predicado. São os dois termos essenciais de uma oração. Sujeito é o ser do qual se diz algo. Predicado é o termo que contém uma declaração a respeito do sujeito. O sujeito e o predicado são os dois termos essenciais de uma oração. Sujeito é o ser do qual se diz algo. Predicado é o termo que contém uma declaração a respeito do sujeito. Na vida, todas as pessoas que não são sujeitas são predicados. Por isso, são prejudicadas. Oi, meu nome é Pedro Cristiano, tenho 24 anos e moro no Rio de Janeiro. Ele é troca de energia. Quanto tempo que você leva para resolver tal coisa? Tipo assim, pessoa que tá descendo lá no BRT, aí tá cheio de fome e acaba comendo lá um lanche. Resolveu uma necessidade, resolveu um desejo. As pessoas se movem por 4 emoções: medo, necessidade, desejo e sonho. Através disso daí você consegue fazer através disso aí você consegue ter uma noção. Quais são os produtos de necessidade? Certo? Quais são os produtos de medo? As pessoas morrem de medo de ficar sem internet. Internet não é só sobre sonho. As pessoas morrem de medo de ficar sem celular. Outra coisa... Pirâmide de Maslow, você tem que conhecer isso. Pirâmide de Maslow fala exatamente sobre isso. Fisiologia, que é a fome. Fisiologia, comer, dormir. Fome do corpo, assim. Fome, vamos dizer isso. O segundo é segurança, que significa poder. Tu poder ter uma casa, tu poder ter um trabalho, tu poder ter um salário. Depois é o autoconhecimento, que é relacionamento, como é que você se relaciona. Depois vem a criatividade, que é o orgulho, a vaidade. E depois tem a espiritualidade, que é o sentido da vida e o propósito. Mano, para entender venda tem que entender isso. E tem que entender também que o cérebro, ele sente... o cérebro são duas coisas que atrai ele. No final das contas mesmo, são duas coisas que atraem o cérebro. Esse sistema Adão caído seria isso. É sexo, ganância e dinheiro. Sobrevivência da espécie. Ou seja, os dois têm a ver com os nossos antepassados. Sobre sobrevivência da espécie e sobre sexo e ganância. Mantendo a espécie viva e sobre sobrevivência. Entendendo isso, mano, tu consegue já produzir alguma coisa sobre venda. Entender sobre venda, entender essa linha da venda. Depois você tem que entender sobre network, mano. Tem que ser interessante antes de ser interesseiro. Ou seja, network abre mais porta do que dinheiro, mano. Então você tem que saber que quando você tá, por exemplo, andando com pessoas que só vão pra rolê, eles são só consumistas. Não vai te levar a lugar nenhum.
Quando você está andando com pessoas que trabalham sério, ali está gerando energia. Quando você mesmo está trabalhando, é uma ótima oportunidade de você arrumar outros trabalhadores. Quando você vai no trabalho de alguém, é uma ótima oportunidade de você arrumar trabalho. Então existe um campo de energia que existe um momento, certo? Mas também tem lugares que, tipo assim, se tu for ir numa festa onde que tá um empresário, pode ser que tu arrume, mas é variável isso. E delegar função. Teve uma lojinha de cachorro quente, mano, aprende a vender ela também, constrói um design. Design também é venda, aprende a fazer uma parada bonita, uma parada atrativa. Então, a única diferença do sacolãozinho do seu João para o cara que tá chegando lá agora para trabalhar com ele é que o sacolãozinho do seu João se adiantou na vida e conseguiu colocar lá uma barraquinha e conseguiu colocar alguém para vender. A diferença do extra para a sacolinha do seu João é que o extra se preparou antes. Então se prepare antes e coloque alguém que vai cobrar menos caro do que o seu tempo. O que eu acho da igreja? O que eu acho da igreja? Para mim tem dois lados. Tem o lado instituição, que é administrado, orquestrado, completado pela comunidade, pela própria comunidade. E percebe que para mim tem um corpo místico de Cristo. Então, para mim tem dois lados. Tem a instituição igreja e tem o corpo místico de Cristo. Vamos olhar para a favela, por exemplo. O que mais tem na favela? Tem bar e tem igreja, certo? Então, a igreja ela serve bastante para poder lidar com a libertinagem que acontece no subúrbio, na cidade, no mundo. Ou seja, essa libertinagem que é onde que, como vou dizer, o ser humano é movido a prazer, sabe? E aí acaba descontrolando tudo. E a igreja instituição, como sociedade, como comunidade, ela faz essa parte que policia, põe um freio. Ou seja, aquela parada que os homens das cavernas antes, se eles queriam transar com uma mulher, só pegava ela e puxava ela pelo cabelo. Aí quando tu tem um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que está de olho em você e vai te mandar pro inferno, se você fizer isso, você se torna alguém mais policiado. O medo do inferno, ele reprime o ser humano de cometer absurdos, porque o próprio ser humano só respeita, muitas das vezes, a maioria das vezes, ele só respeita aquilo que ele tem medo. Então, eu acho que é um papel fundamental a igreja, como comunidade, socialmente, e com esse papel de falar sobre o inferno. Certo? E tem a igreja Corpo Místico de Cristo, que para mim, na minha concepção, é algo que me torna até um pouco ateu, algo que me torna apóstata desse tal sistema religioso judaico-cristão que está imperando aqui no Rio de Janeiro e em todo lugar. Por quê? Porque eu acredito que o corpo místico de Cristo, ele é substanciado, ele é totalmente feito das pessoas que amam, sabe? Das pessoas que perdoam, das pessoas que se arrependem. O que é o arrependimento? Arrependimento é aprender. O que é aprender? É ter humildade.
Então arrependimento para mim é ter humildade para aprender, deixar o orgulho de lado e declarar: eu não sei tudo e eu tenho que entender que eu estou errado e eu posso aprender melhor. Por exemplo, esse cara aí que tá fazendo várias chacinas. O arrependimento o pra ele é aquela parada do tipo, ele não faz uma parada inconsciente, mas sabe, falei um exemplo extremo para poder justamente dizer, não cabe a mim julgar. Pra mim, esse cara aí que tá matando todo mundo, ele é a encarnação de todas as intenções das pessoas que estão incubadas, sabe? Tem tantas pessoas que não matam igual a ele materialmente assim, mas matam emocionalmente, espiritualmente, simplesmente pela vaidade, simplesmente pela soberba, pelo orgulho, sabe? Então é uma sociedade realmente adoecida e simplesmente alguém foi lá e teve coragem de fazer o que a maioria já faz com máscara. Então a questão do arrependimento para mim não tem toda essa conotação de culpa, de medo, sabe, mano? É uma questão mais de sabedoria, de graça. Acho que é aí que tu distingue o que é realmente nascer de novo, porque o sistema religioso ele tem exatamente essa parada do se não vem pelo amor, vem pela dor. Então pra mim isso funciona, isso realmente funciona. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu acho que isso funciona. Mas é exatamente essa questão pra mim, pelo menos pra mim, essa parada do arrependimento não é uma, tá bom, conotação do posso ir pro inferno, realmente gera um medo. Mas é muito mais do tipo, pô, mano, olha como é que tá sendo burro. A oportunidade tá aí pra tu aprender a todo momento. Mas a tradução se torna a mesma quando se traduz como inferno, morte. A tradução é a mesma. Então, pra mim, o corpo místico de Cristo, mano, é uma visão até apóstata mesmo. É uma visão que, tipo assim, todas aquelas pessoas que elas praticam o que é vida, praticam o que é amor, praticam o que é abundância, praticam o que é sabedoria, praticam o que é domínio próprio, praticam o que determina o espírito da vida. O espírito da vida é vivo, sabe, mano? Só que o que acontece? As pessoas, quando elas ficam falando, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, é bacana, valeu, mas o que acontece? Aquela jogada ali é uma jogada política, mano. Quem entende politicamente quais são os termos e aceitos, quais são os termos e acertos, quais são os termos e a bula ali do jogo de cintura do evangelho, mano, ele acaba podendo escalar ele acaba podendo escalar em questão de posicionamento, em questão de cargo, sabe? Por isso que as pessoas estão muito mais preocupadas em entender a política do evangelho do que entender a lei do evangelho, sabe? Então, o mestre já deixou claro, muitos daquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós não pregamos no teu nome, nós não expulsamos o demônio, nós fizemos toda essa política, nós batizamos, e Paulo diz, não batizem no meu nome. E muitos dirão, nós ceiamos no teu nome, e ele irá dizer, aparta de mim, hipócritas. Tipo, eu sou hipócrita de estar dizendo hipócrita, porque o único que não pode dizer hipócrita, o único que pode dizer hipócrita é a verdade é uma pessoa, sabe? Todo mundo tá passivo, mas pelo menos interiormente a gente tenta acertar, sabe? A questão é exatamente isso. A rapaziada aí, ela prefere entender sobre a política do evangelho, sobre os termos e os acertos, a bula, tô esquecendo, a licença e os termos, né? Do que entender a lei mesmo. E a lei tem a ver com o seu próximo, sempre isso. Tem a ver com a natureza e a saúde da vida.
É aquela parada, até onde a moral interfere na ética da vida. Moralmente, pro sábado era um dia sagrado onde não podia se curar. Só que para Deus era mais importante dizer levanta, toma o teu leito e anda do que dizer estão perdoados seus pecados. As pessoas ainda não pegaram isso, mano. É quase outra dimensão, é quase frequencial, vibracional. É outra dimensão. As pessoas não pegaram isso. É mais importante dizer, é mais importante do que dizer seus pecados estão perdoados, é dizer levanta, toma o teu leito e anda, mano. As pessoas não pegaram isso, porque aonde que teve pecado superabundou a graça. Aí o diabo tá gostando é exatamente essa parada, essa confusão que tá tendo agora sobre graça barata, hipergraça e universalismo e do outro lado a tal da legalidade, do legalismo. É o que mais está fazendo confusão, é o que mais ele deixa as pessoas confusas, pelo menos ao meu ver. A parada é simples, mano. Tu já é perdoado. Tu já é perdoado. A única coisa que você pode fazer é aceitar. O que é aceitar? É agradecer. O que é agradecer? É agir de acordo com o que foi proposto, certo? Tipo assim, mano, se eu tô te dando aqui agora um carro, não fica me falando obrigado não, mano. Pega esse carro, tá ligado? Não, vai trabalhar, vai servir. Vai ter um papel importante pra tua sociedade, pra tua família, pra tua nação. Fica me bajulando não. E as pessoas ficam nessa idolatria aí, ó. Ficam nessa idolatria. Então, é exatamente pra mim, esse é o BO. Esse é o BO do bagulho. Então o corpo místico de Cristo para mim são exatamente essas pessoas aí. Tipo, nós cristãos, é o que ele diz lá para a mulher samaritana: vocês judeus sabem quem adora, porém o Pai procura aqueles que adorem em espírito e em verdade. Para mim essa daí foi também matadora.